Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje nessa sexta-feira nós vamos falar sobre o confronto entre Barcelona e Wolfsburg, Wolfsburg-Barcelona pela Champions League feminina, tá? E aí a gente vai mostrar o perfil das duas equipes comparado e, é claro, a gente vai falar mais sobre as probabilidades, qual que é o resultado mais provável, tá bom? Então vamos lá ao nosso querido perfil. Temos duas equipes que são as duas melhores equipes da competição até o momento. Então, assim, é um confronto em tese muito equilibrado. O que desequilibra esse confronto em favor do Barcelona? Vocês já viram que todos os quadradinhos verdinhos estão para o Barcelona nessa primeira imagem aí para vocês. O que desequilibra a favor do Barcelona é basicamente que o Barcelona é muito superior do que qualquer outra equipe. Isso seja na Liga Espanhola, onde o Barcelona dominou, seja também na Champions League, onde esse Barcelona só teve um tropeço jogando fora de casa contra o Bayern de Munique. Então, assim, é uma equipe muito boa, é muito completa e, é claro, a gente está falando de um confronto de alto nível e é aquilo que eu sempre falo aqui no canal para vocês. Eu estou no meu quarto em Limeira. Eu não sei mais do que a comissão técnica do Barcelona nem do Wolfsburg. Nesse exato momento tem gente trabalhando para que o overall do Barcelona e para que a performance do Barcelona aumente e para que a do Wolfsburg aumente. E tem gente trabalhando para que a possibilidade do Barcelona perder aumente e a possibilidade do Wolfsburg perder aumente. Ou seja, as equipes que estão envolvidas nessa fase, nessa competição, nessa partida em forma específica, são as equipes que mais sabem delas mesmas. Então, assim, e do adversário também. Esse é um primeiro perfil para a gente trocar uma ideia aqui entre nós, tá? Então temos aí um Barcelona que não é surpresa nenhuma, com mais posse da bola, Barcelona com mais posse da bola, um Barcelona que consegue converter, mesmo tendo muita posse da bola, consegue converter muitas ações de passe para chute, e isso é muito difícil de acontecer, geralmente é o inverso, geralmente é quem fica menos com a posse que consegue converter mais, nesse caso o Barcelona ainda consegue converter mais ainda. Convertendo, chuta muito e chuta certo. Então, assim, vocês não vão ver ao longo do jogo um desperdício de oportunidades quando o Barcelona for tentar atingir a meta, tá? Ou seja, quando o Barcelona for finalizar. E aí você tem, é claro, a partir disso uma taxa de conversão maior de chute para gol. Então, além de chutar no alvo, chuta e consegue converter mais do que o adversário. Quer dizer que o Wolfsburg é fraco? Não. Esses índices, principalmente de progressão no campo, passe certo, taxa de conversão, chute e gols por chute, né? Esses índices todos que estão na tela para vocês, o Wolfsburg vai muito bem. É que o Barcelona eleva o sarrafo contra essa equipe ou contra qualquer outra que a gente tenha visto, tá? Então, assim, é um cenário muito único onde há um favoritismo para a equipe do Barcelona de fato, tá? E na fase defensiva, ou seja, no momento que for recuperar essa bola, estamos falando do Barcelona que recupera menos, né, do que a equipe adversária, porque passa mais tempo com a posse da bola, então tem menos ações de recuperação. Você vai ver que o tempo, que é essa primeira parte de recuperação por ação defensiva, vocês vão ver que é basicamente igual, ou seja, as duas equipes pressionam, recuperam a bola, então isso também não gera nenhum problema. Por falta, o Barcelona comete mais faltas para recuperar essa bola, até recuperar. O Wolfsburg consegue recuperar isso de maneira mais limpa, o que é bom pra caramba para a equipe do Wolfsburg, porque aí você consegue recuperar essa bola e dar sequência na jogada, tá? E você passa a ter, além de tudo isso, um Barcelona que bloqueia a melhor ação de finalização, e aí conta menos com a presença da goleira, e um Wolfsburg que não bloqueia tão bem as ações assim, ou seja, quando vai chutar o adversário consegue atingir a meta, mas tem uma goleira que é o destaque dessa Champions League no gol especificamente, né, dentro da posição dela, é o destaque e aí defende melhor. Ou seja, a gente está olhando um Wolfsburg melhor na defesa, um Barcelona melhor no ataque, né? Ou seja, na hora da recuperação o Wolfsburg vai melhor, na hora que tem a posse da bola o Barcelona vai melhor. O que a gente pode esperar desse jogo para esse duelo, para esse confronto? Dentro desses cenários todos que a gente viu, a gente pode esperar sim uma vitória por 1 a 2 gols de diferença para a equipe do Barcelona, tá? Esse cenário de 64 a 59 ali do overall que vocês viram é um cenário onde
a gente está considerando todas as partidas, né? Então, assim, tenham claro que a gente está considerando todas as partidas, e aí eu vou revisitar alguns pontos que a gente mostrou no vídeo de ontem, tá? Então, vou colocar aqui na tela para vocês o quanto que essas equipes são influenciadas por jogar contra adversários mais fortes, ou seja, com os adversários que classificaram, de certa forma, tá? E aí temos o Barcelona, e aí aqui você vai ter, acho que já estou com... Aqui você vai ter desse lado o Barcelona, que a gente acabou de analisar, o overall 64, e do outro lado o Barcelona, que a gente vai analisar a partir da força do adversário, ou seja, de quem classificou. Você tira da contagem os adversários mais fáceis, e aí você tem de forma mais clara qual que é o perfil da equipe para esse confronto, tá? Você tem o Barcelona que tem quedas, não vai ter tanta queda na posse da bola, então assim, a gente não está falando de quedas nesse sentido, mas começa a ter uma queda na conversão, queda na finalização ao gol e queda nessa taxa de conversão, tá? Então a gente está observando uma equipe que nesse sentido ela piora, sai do overall 64 para 56 e acaba piorando, seja no ataque e também nas ações de defesa também acaba piorando, fica mais lenta na recuperação, recupera menos, comete mais faltas, e aí quando vai bloquear ou defender aumenta, porque aumenta também a finalização do adversário. Então as adversárias finalizam mais, e aí você tem um aumento de bloqueio e um aumento de finalização. Então a gente olha para o Barcelona, que é favorito, mas a gente olha no geral com o overall 64, depois a gente pode olhar com o overall 56, caso você separe só pelo nível do adversário ou da adversária, né, da equipe, clube ou das jogadoras. Já a equipe do Wolfsburg, né, que a gente falou, né, poxa, 1 a 2 gols de diferença no cenário mais geral, se a gente for olhar a equipe do Wolfsburg, por exemplo, sai de overall 59 de fato, né, e vai para o overall 52. Então, ou seja, perde, mas perde menos. E aí essa diferença diminui. Por isso que a gente fala que a equipe do Wolfsburg é uma grande equipe. Mas acontece a mesma coisa que acontece com o Barcelona. Só que aí, sim, você tem uma perda de fato grande da posse da bola, de como progredir no campo. Você tem uma perda muito significativa aqui na taxa de conversão, mas principalmente você não tem tanta perda quanto o Barcelona tem nesse aproveitamento, na taxa de conversão de chute para gol. Então esse é o cenário onde o Wolfsburg começa a igualar um pouco mais a situação. Então se num primeiro momento a gente apontou, né, que o Wolfsburg não tinha condições de bater de frente igual para igual com o Barcelona, porque a gente viu um overall muito diferente entre as duas equipes, a gente passa a ver nesse cenário, e de novo as coisas são muito parecidas, né? Você tem um cenário onde as duas equipes passam a ter momentos ofensivos mais fracos, né, em termos de overall, e também passam a ter que recuperar mais ou a ter que se defender mais na última linha, no caso, sofrendo bloqueio ou defesa. E aí você vê a dificuldade, o quanto que a dificuldade da equipe adversária impacta na análise do jogo que você vai fazer. Se você pegar todos os recortes da equipe, fica algo fora da curva. Se você pegar o recorte do jeito que a gente pegou aqui, fica mais tranquilo. Então a gente está falando de uma equipe que tem o overall 52, por exemplo, contra equipes fortes, contra um Barcelona com overall 56, né? Então a gente também está falando dessa sequência que sai de 64 e vai para 56 e você tem uma queda nessa diferença. E aí você tem como resultado mais provável para esse duelo, né? E aí olhando para o nível de qualidade das equipes, você tem ali um cenário mais provável de uma vitória por 1 gol de diferença do Barcelona ou até mesmo empate. Então se a gente for olhar de uma maneira geral, vitória Barcelona de 1 a 2 gols de diferença. Se a gente for olhar mais específico com os resultados, a partir do que elas fizeram, dentro dos jogos mais difíceis que vão ter, que são jogos contra as equipes que classificaram ao menos para a fase eliminatória, para a fase de mata-mata, você tem aí, de fato, uma vitória por 1 gol de diferença ou até mesmo um jogo mais equilibrado com probabilidade de empate. Então esses são os cenários que a gente pode ver nessa competição. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E agradeço o carinho e a audiência com o projeto. Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.
Beleza? Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!